Olá, estamos de volta com Economia e Negócios na nossa conversa agora com o presidente da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, Paulo Rossi. Muito obrigada por estar aqui, estar com a gente mais uma vez. Paulo, você viu o primeiro bloco do programa, onde... O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando mostrar para o telespectador, na verdade para mim mesmo, né? Porque eu usufruo de todas essas entrevistas que eu faço. Quais os caminhos a seguir? Como é que você mantém o que você já tem, melhora os recursos, principalmente nesse momento? A tua área é uma área super sensível a essas oscilações, né? Então eu queria saber como é que eu me beneficio, eu, telespectador, de consórcio para valer. É um bom negócio como negócio para mim? É um bom negócio na medida em que aquelas pessoas que já introduziram exatamente a questão do planejamento financeiro em suas vidas podem usufruir desse mecanismo que no ano passado completou 50 anos de existência no Brasil. Então, hoje nós temos uma participação bastante grande, na ordem de 5,5 milhões de participantes ativos. E só para demonstrar a importância do consórcio, hoje ele responde por quase 15% das vendas internas de veículos leves e 45% de motos. Então, aquele consumidor que não precisa do bem imediatamente, quer fazer um planejamento financeiro, está muito atento à questão da educação financeira, e está com vontade de pagar um custo menor, em prazos maiores, realmente é uma excelente oportunidade de negócio para ele. Você citou diretamente veículo, que ainda é, acredito eu, se eu estiver errado me corrija, o grande polo motivador de consórcio. Mas está crescendo muito de residências e de outros tipos, né, outras modalidades, não está? Exatamente, está crescendo bastante o segmento de imóveis, que hoje já consta quase 690 mil participantes ativos. Vem dando uma contribuição bastante grande para a construção civil, inclusive com a questão do planejamento também para a construção civil. E outros segmentos que eu posso citar também é o segmento de, dentro de veículos, tem veículos pesados e mais recentemente... que seria caminhões, máquinas agrícolas, tratores. E mais recentemente, há cerca de 4 anos, nós tivemos também o lançamento dos primeiros grupos de consórcio de serviços, né, que hoje realmente consta com já um número razoável de participantes ativos, e que, a exemplo dos modelos mais tradicionais, permite realmente àquela pessoa fazer um planejamento para a contratação do serviço, e não mais para a compra de um bem. Você me deu essa notícia em primeira mão no programa, no nosso Economia e Negócio, e você me falou que estava com uma expectativa até de festas, é isso? Exatamente. Esses serviços, o que eles têm do lançamento para agora? Quais têm sido as modalidades mais procuradas? A última pesquisa realizada pela assessoria econômica da BAC indicou que, das pessoas contempladas, 38%, por exemplo, utilizou em serviços residenciais. Ele quer fazer um serviço, quer fazer uma churrasqueira, de repente quer fazer uma pintura nova no seu apartamento, na sua residência. Meio na linha de reformas. Reformas, tá? 21% utilizaram exatamente em festas e eventos. Para nossa surpresa, o terceiro colocado foi exatamente quem utilizou para a educação, com 13%. 11% foi turismo e viagens, 8% saúde e estética. Você disse para nossa surpresa, por quê? Você esperava que a educação ocupasse um lugar de mais nobre, de maior participação, é isso? Não, porque no começo, poucas pessoas estavam utilizando o crédito do consórcio de serviços exatamente para a educação. Para você ter uma ideia, ele começou com um percentual de 1%. Então a tua surpresa foi positiva, você achou que foi maior do que vocês esperavam. Tá, e essa última pesquisa indicou 13%. Isso quer dizer que as pessoas estão preocupadas não só com o seu próprio futuro, mas com o futuro dos seus filhos. A exemplo daquela pessoa que compra uma cota de consórcio para presentear o seu filho 4 anos, 5 anos antes dele entrar na faculdade, você também pode dar uma boa educação para o seu filho exatamente comprando uma cota de consórcio. Ou seja, você está preocupado com o futuro do seu filho. Paulo, vamos fazer uma continha. O telespectador adora essa ideia de quanto eu ganho aqui, quanto eu gasto ali, etc. O que é um consórcio? Eu queria, assim, 3 parâmetros também teu. O que seria uma média de gasto de um consórcio? De veículo, de um de casa e de um de serviço? Olha, vou pegar um de carro, por exemplo, tá? Você tem um grupo de 60 meses, né? Você tem uma taxa de administração, que a taxa de administração é livre no mercado, mas você tem uma taxa de administração de 0,25% ao mês.
você vai pagar, nesse prazo de 60 meses, para um crédito de 40 mil reais, em torno de R$ 770 reais como prestação inicial. Se você pegar um consórcio de serviços, um crédito de 10 mil reais, num prazo de 36 meses, com uma taxa de administração de 0,5%, você vai começar com uma prestação de mais ou menos R$ 328 reais. Tá. Ou seja, cada administrador tem total liberdade para fixar a sua taxa de administração. E casa e imóvel? Você tem aí, você pode ter um prazo aí de 120 meses tal, com uma taxa de 0,14 ao mês, um crédito mais ou menos 300 mil reais, se não me engano, em torno de R$ 2.500 reais por mês, de início. Tá. E quando você fala, as administradoras são livres, ou seja, isso significa, para o meu telespectador, negocie, fuce, pesquisa, vai atrás de quem está cobrando a menor taxa e tem um nome bom a zelar? É isso? Exatamente. Primeira precaução que o consumidor tem que ter é exatamente identificar uma empresa de consórcios devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil. Isso é importantíssimo. Relação essa que, se entrar no site de vocês, vocês têm toda a avaliação dessas empresas. Exatamente. Nós temos o site do Banco Central, bcb.gov.br, e também temos o site da ABAC, abac.org.br. Essa é a primeira precaução realmente que o consumidor tem que tomar. A segunda, realmente, é o que você falou. Fazer uma ampla pesquisa de taxas, porque como a taxa de administração é livre, é importante que o consumidor verifique se está cobrando taxa de administração, obrigatoriamente, para a administradora. Que ela pode estar variando hoje, o quê? Entre 0,14, que você disse para imóvel, até 1%? Chega a 1, não? Não chega a 1. Se você tem, para cada produto, você tem essas taxas diferenciadas. Né? Se você pegar, por exemplo, automóveis e motocicletas, essa variante entre 0,25% e 0,3% ao mês. De imóveis você pode pegar de 0,15% a 0,2%. Ou seja, são taxas bastante competitivas. No segmento de serviços, por exemplo, eu dei um exemplo de uma taxa de 0,5%. Bastante competitivo para o consumidor que pensa em planejamento, que pensa em construção do seu patrimônio, né, ou em ampliação. Ou seja, realmente ele tem que ter esse espírito. Quando a gente imagina... tem três situações que hoje em dia eu vejo as pessoas se depararem. Ou elas têm um recurso e andou tendo um financiamento muito barato nos últimos tempos, e ela fala, peraí, eu vou deixar o meu recurso aplicado e vou buscar um financiamento para a compra de um bem, seja o carro, seja um imóvel, um quadro, enfim, o que quiser. O outro eu também tenho dinheiro, mas eu vou entrar no consórcio. Nessa hipótese, na hipótese de... Porque uma hipótese é aquela, eu não tenho o recurso total para comprar o bem. Agora, na hipótese, eu tenho, vale a pena o consórcio? Ainda assim, vale a pena. Pelo seguinte, você tem o recurso, mas você pode deixar aquilo lá como uma reserva financeira. Você faz uma programação num prazo, por exemplo, de 50, 60 meses, no caso do automóvel, e você quer trocar o seu automóvel. Tá? Então, na verdade, é o seguinte, você vai participar do grupo. Se você não for contemplado por sorteio, você pode pegar aquela reserva financeira que você tem e, eventualmente, oferecer um lance. Em o seu lance sendo vencedor, nós destacamos a segunda vantagem do consórcio. Primeiro, o custo. O segundo é exatamente o poder de barganha que você vai ter no mercado. Para comprar o seu automóvel, comprar a sua residência, porque nada mais é o consórcio do que dinheiro na mão. Porque a garantia para o vendedor, seja a concessionária, seja a construtora, é isso? É uma garantia de ter o dinheiro, o recurso na hora. Exatamente. Né? Então, para o vendedor é um bom negócio, porque ele vai receber aqueles recursos na hora. O grupo, é muito importante a gente destacar que os interesses do grupo prevalecem sobre os interesses individuais de cada consorciado. No caso do grupo, o próprio bem, no caso de bens móveis ou imóveis, vai ser a garantia principal. Então, realmente, a gente diz que o consórcio é um dos elos dessa cadeia produtiva, né? Seja na área da construção, seja na área de automóveis, seja até na área de serviços. Paulo, super obrigado. Eu acho que mais do que tudo, o que eu quero agradecer a você e lembrar ao telespectador é que toda atividade feita com seriedade, norteada por parâmetros de fiscalização como a gente tem, etc., ela só tende a crescer e a favorecer todos os elos da cadeia. O usuário, o gestor do negócio, o governo. Eu sou do tempo que o consórcio poderia ser um mico, quer dizer, hoje com a atividade toda regulamentada, com empresas sérias, a gente vê o quanto ela pode alavancar a economia. Obrigada pela sua participação.